1h28, futebol. O Corinthians voltou a vencer no Brasileirão e o Palmeiras ficou no empate com o Grêmio lá no Sul. O Santos joga hoje pelo Brasileirão Série B e a seleção enfrenta o Uruguai na Copa América sabadão, viu? Assunto para Eduardo Jardim no quadro Na Área. Fala, Thiago, pessoal do Jornal Litoral, muito boa tarde a todos. Rodada cheia, movimentada, né? Rodada de ontem e de hoje também. E por que não de amanhã? Vamos falar da seleção brasileira, que joga amanhã, do Santos, que joga hoje, e de Corinthians e Palmeiras, que jogaram ontem. Vamos começar pelo Timão, que venceu. Finalmente o Corinthians venceu, depois de muito tempo, venceu em casa o Vitória por 3-2. Rodrigo Garro abriu o placar com esse chute de longe, né? E saiu na frente o Timão. O Alejandro empatou nessa bola sobrada na área, fazendo 1-1. Depois do escanteio, o Garro, de novo, pegou de longe e fez esse belo gol. E já para o final da partida, Thiago, o Alejandro empatou novamente a partida depois de um pênalti cometido ali de forma bem besta pelo Léo Maná. Acabou colocando a mão na bola. Olha aí, ela sobrou e ele encostou sem querer, é claro, mas também é pênalti, né? E o Alejandro cobrou muito bem para fazer o 2-2. E no final do jogo, já nos acréscimos aí, o Giovani, depois de um escanteio, a zaga do Vitória afasta mal. O Giovani pega de perna esquerda, ela desvia e mata o goleiro Lucas Arcanjo. E o Timão venceu por 3-2. Com essa vitória, eles ainda não saíram da zona do rebaixamento, né? Mas ficaram na porta, digamos assim. Agora o Corinthians é o 17º com 12 pontos. O primeiro fora da zona é o próprio Vitória, que tem os mesmos 12 pontos. Mais uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. Já o Palmeiras foi até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Grêmio. E o Grêmio saiu na frente logo aos 2 minutos. O Pavon abriu o placar, fazendo 1-0. O segundo gol foi do Cristaldo de pênalti. Depois o Verdão foi buscar o empate. A jogada do Mike pelo lado direito, ele cruza, ela sobra para o Flaco Lopes tocar de cabeça e diminuir. E o menino Estevão, que segue jogando muito, acertou esse chutaço no ângulo para empatar a partida, fazer o 2-2. Terminou assim, o Palmeiras segue lá em cima na tabela, o terceiro colocado com 27 pontos. E o Grêmio, apesar de ter 2 jogos a menos, tá? Vale lembrar, ainda está na zona do rebaixamento. É o 18º colocado com 11 pontos em 12 partidas, mas, repito, são 2 jogos a menos. O campeonato já teve 14 rodadas, o Grêmio ainda tem 2 a fazer atrasadas, tá bom? Agora a gente passa para a Série B, Thiago. O Santos enfrenta o Ceará na capital, em Fortaleza, no Castelão, né? O confronto é válido pela 14ª rodada da Série B. O Santos está no G4, Thiago, vale lembrar que é o segundo colocado atualmente. O Ceará tá ali, tá perto também, brigando para entrar. É o 9º colocado, mas tem 19 pontos. Só 3 do G4. O campeonato tá bem embolado, tá? Tem algumas mudanças no time. O Fábio Carille manteve, por exemplo, o menino Jair na zaga como titular. Já o João Schmidt também é um volante titular, claro, o primeiro volante do Santos está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Então, a provável escalação é Gabriel Brazão, Aderlan, Gil, Jair e Escobar, voltando à lateral esquerda depois de suspensão. O Rodrigo Ferreira volta ao banco. No meio de campo, o Sandri deve ocupar a vaga do João Schmidt, Pituca como segundo volante e o Juliano como meio armador. Na frente, o Pedrinho deve ganhar a vaga do Wesley Patati na ponta direita, o Otério continua na ponta esquerda e o Julio Furt é o centroavante, tá bom, Thiago? Esse deve ser o time, com algumas mudanças aí, né, para enfrentar o Ceará, que também tem mudanças, mas do comando técnico, né? O Ceará chega hoje com um técnico novo, que é o Léo Condé, inclusive o atual campeão da Série B, ele foi campeão com Vitória no passado, comandou o Vitória ali nas primeiras rodadas da Série A, mas acabou sendo demitido depois, assumiu agora o Ceará e estreia hoje. Confronto dificílimo, os 2 melhores ataques da competição se enfrentam, Thiago. Então, parada duríssima aí pro Peixe. E para finalizar, Thiago, amanhã o Brasil enfrenta a seleção uruguaia nas quartas de final da Copa América, né? A seleção brasileira passou em segundo no grupo, infelizmente, né? No grupo que tinha a Colômbia como líder, acabou passando em primeiro. O Uruguai passou em primeiro no seu grupo, por isso esse confronto dificílimo aí entre o Brasil de Dorival Júnior e o Uruguai de Marcelo Bielsa, né? Marcelo Bielsa que vem fazendo esse trabalho de renovação na seleção celeste, né? A seleção vizinha, que ficou por muito tempo sob o comando do Oscar Tabares. Então foi uma mudança de filosofia aí bem grande.
Tá? O técnico Dorival Júnior, ele deve promover algumas mudanças aí no time também. Ele chegou a testar o Douglas Luiz como titular no lugar do João Gomes, testou o Rafinha de volta na equipe, assim como foi contra a Colômbia. O Savinho também, em certos momentos do treino, foi titular. Então, ainda não tem uma definição. Mas a gente vai colocar como provável escalação o Alisson no gol, Danilo na lateral direita, o Marquinhos e o Éder Militão na zaga, com o Wendel do lado esquerdo, o lateral esquerdo também, que na estreia foi o Guilherme Arana, por exemplo. O Dorival ainda não definiu quem vai ser o titular. No meio, a gente coloca aí João Gomes ou Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá. Na frente, a grande definição, Thiago. Indefinição, no caso, né? O Vini Júnior está suspenso, tá? Ele tomou o segundo cartão amarelo contra a Colômbia, então ele desfalca o Brasil, desfalque importantíssimo. Aí, a gente não sabe o que o Dorival vai colocar, ele fez mistério. Pode utilizar na frente Rafinha, Savinho e Rodrigo, ou pode utilizar o Rodrigo, o Rafinha e passar o Endrick, promover o Endrick a titular e colocar ele ali como centroavante. São algumas das possibilidades, mas o Dorival não abriu o jogo, Thiago, porque o Vini também, principal jogador da seleção, infelizmente vai estar fora desse confronto dificílimo que acontece amanhã às 10 horas da noite. Fechou? Segunda-feira a gente volta para falar sobre todos esses confrontos, Thiago. Valeu! Valeu, Eduardo Jardim. Brasil e Uruguai amanhã, 10 da noite, jogo dificílimo. Ontem a Argentina sofreu para passar pelo Equador, empatou em 1-1. O Messi cobrou pênalti na trave durante a decisão das penalidades, mas a Argentina passou e segue na competição. Esperamos que o Brasil também faça o mesmo. E hoje tem Santos e Fortaleza, Série B do Brasileirão. Reforço para vocês, faço um convite. A transmissão desse jogo com áudio, mas com a imagem de Ricardinho, que apresenta o Resenha Santista com o Eduardo Jardim, com o Felipe Noronha, com a Gabi Brino. Você pode ver no nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Cultura Litoral. Então vai haver uma collab do canal do Ricardinho com a TV Cultura Litoral, transmissão do jogo entre Santos e Ceará, diretamente de Fortaleza, falando até com sotaque nordestino.